Hoje em dia, as câmeras estão por todo lado e, por conta disso, a nossa privacidade pode ficar um pouco comprometida em alguns momentos. E com a chegada dos drones, nós precisamos tomar ainda mais cuidado. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira! O drone filmou o que ninguém poderia ver. Homem preso no pântano. Os drones podem sim violar um pouco a nossa privacidade, mas este caso prova que eles também podem trazer benefícios para a nossa vida. Este drone estava sobrevoando um pântano quando percebeu que havia um homem no meio das plantas. O idoso de 75 anos estava preso e não conseguia sair, e foi com a ajuda do equipamento que a equipe de resgate conseguiu descobrir onde ele estava e salvá-lo. Desabamento no museu. Algo que ninguém poderia imaginar aconteceu no Museu Nacional, localizado no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Uma cratera gigantesca se formou e engoliu alguns carros. As câmeras de segurança do lugar chegaram a registrar o momento em que a cratera começou a se formar e as imagens são muito assustadoras. Tigres brincando. Fazer imagens de tigres e outros predadores pode ser muito difícil e certamente ninguém conseguirá se aproximar tanto de um grupo tão grande desses animais como este drone conseguiu. Mas parece que nem o drone escapou dos tigres, que acabaram confundindo o objeto com algum pássaro e resolveram caçá-lo. Nas imagens você pode ver o drone sendo perseguido e depois os tigres brincando com ele como se fosse um brinquedo. Mas talvez eles nem tenham imaginado que o drone fosse um pouco mais saboroso do que de fato era e acabaram ficando um pouco decepcionados com o objeto. Queimadas. No ano passado, algumas partes do nosso planeta foram completamente devastadas por incêndios, e muitas pessoas não têm noção de como o cenário ficou depois do fogo, até porque é bastante difícil filmar esses locais. Mas com a ajuda de um drone foi possível registrar imagens do cenário catastrófico que foi depois que o fogo passou por alguns lugares. Essas imagens foram feitas em uma floresta de Portugal que foi consumida pelas chamas. Como podemos ver nas imagens, a paisagem ficou completamente destruída, parecendo um cenário de filme pós-apocalíptico. Atingido no ar. Você viu em um dos casos anteriores que os tigres acabaram confundindo o drone com um pássaro ou algum animal voador, mas parece que não são os tigres que podem se confundir. Isso porque nessas imagens você pode ver um momento extremo em que o equipamento foi atingido por um pássaro que estava passando pelo céu. Ao que tudo parece, a ave não atingiu o drone acidentalmente, ela estava mirando o objeto para derrubá-lo. Filme de casamento. Nós sabemos que um casamento pode ser muito caro e algumas pessoas gostam de tentar economizar em algumas coisas, como foi o caso destes noivos que decidiram contratar uma equipe mais barata para fazer as imagens do casamento. O problema é que as pessoas da equipe contratada não parecem ter muita noção de como se pilota um drone, e o filme de casamento deles acabou com este resultado. Para deixar tudo ainda mais engraçado, o drone atinge o casal em cheio no meio do processo. Bom, eu posso estar enganado, mas acredito que não era exatamente isso que os noivos estavam esperando, né? Passeando com o cachorro. A tecnologia serve para facilitar a nossa vida e já vimos nos filmes de ficção científica diversas vezes robôs que realizam tarefas por nós. Mas esta pessoa teve a ideia genial de usar um drone para realizar uma tarefa que muitas pessoas detestam, levar o cachorro para passear. E pelo jeito a ideia acabou dando certo. Mesmo que o cachorro seja relativamente grande, o drone consegue o conduzir. O melhor disso tudo é que o dono pode controlar o passeio do sofá, preservando sua privacidade. Como nós já dissemos no começo do vídeo, hoje em dia os drones permitem que as pessoas invadam a qualquer espaço e façam imagens, mas não são todas as pessoas que aceitam esse fato tranquilamente. O homem dessas imagens, por exemplo, não parece ter ficado muito feliz com a invasão do seu quintal e resolveu expulsar o equipamento das suas terras como conseguia. Mas a pessoa que estava controlando o objeto acabou sendo mais rápida e conseguiu desviar da bala. Ainda assim, espero que ele tenha aprendido a lição, né? Salvando o drone. Este drone resolveu se arriscar nadando ao longo de um canal para tentar salvar o seu drone que poderia cair na água. A pergunta que fica é: será que se fosse uma pessoa se afogando ele nadaria tão rápido para salvá-lo como nadou para alcançar o seu drone? Fantasma flagrado pelo drone.
Depois de adquirir um drone, a primeira coisa que você quer fazer é testá-lo. Este homem resolveu fazer isso em um campo, mas ele acabou encontrando algo que não estava esperando. Ao longo da sua exploração, ele flagrou com o drone uma figura bizarra. Essa história já é assustadora o suficiente, mas ela ainda fica pior, pois a figura acabou sendo associada a uma lenda local de uma menina com os olhos pretos. A figura já teria sido vista por algumas pessoas na região. Seja como for, as imagens são de arrepiar. Usina de carvão abandonada. Algumas pessoas gostam de fazer expedições e explorar locais abandonados, como esta usina de carvão que você está vendo nas imagens, mas nem todo mundo tem esse espírito aventureiro. E se você não é do tipo que escala prédios em ruínas, pode saber exatamente como o lugar é, sem sequer precisar sair de casa, já que o drone filmou todo o lugar para você. Pelo vídeo é possível conhecer todo o lugar. Prédios abandonados. Você provavelmente conhece alguma história ou já assistiu a um filme de terror que se passa em um prédio abandonado. Por isso, às vezes, nós podemos ter curiosidade e medo na mesma proporção. Nesses casos, usar um drone pode ser a melhor opção. Assim você consegue matar a sua curiosidade e explorar o local, mas não precisa de fato ir até lá. Esta fábrica abandonada, por exemplo, possui muitas histórias sobre supostos fantasmas e, para explorá-la, algumas pessoas usaram um drone. E agora, qualquer pessoa consegue acesso às imagens do local na internet. Drone assustador. Ainda que a maioria das pessoas já esteja bastante habituada com os drones voando e filmando tudo por aí, algumas ainda podem se assustar quando veem um deste pela primeira vez ou quando são pegos de surpresas, como é o caso deste homem que estava em um campo de golfe e quando avistou o drone que estava filmando o lugar, ficou muito assustado. Ele parece ter se preparado para atacar o que quer que fosse, mas no fim não era necessário. Pelo menos nós ficamos com estas imagens engraçadas, né? Ataque em alto mar. Os drones são realmente muito úteis para fazer imagens em alto mar, como estas que registraram o momento em que uma baleia foi atacada por um grupo de baleias assassinas. Estas baleias são conhecidas justamente pela sua capacidade de atacar em equipe, e por conta disso elas costumam conseguir deter a sua vítima com muita facilidade. As imagens não são das mais felizes, mas presenciar este momento da natureza pode ser muito importante para os pesquisadores, por exemplo. Tragédia na China. Os drones possibilitam que sejam feitas imagens de locais que normalmente nós não conseguimos chegar. Sem eles, não seria possível ter ideia da dimensão de algumas tragédias, como é o caso desta tragédia que aconteceu na China, onde incêndios destruíram um armazém de produtos químicos. O incêndio deixou um cenário de devastação e centenas de vítimas. Naufrágio. Com certeza não é muito fácil fazer imagens de um naufrágio em alto mar, mas graças aos drones nós conseguimos ter esta vista privilegiada deste navio afundando. É impressionante a rapidez com que o gigante navio é engolido pela água e vai para o fundo do mar. O dono desse barco, que teve um grande prejuízo, é quem não deve ter ficado feliz com essas imagens. Cemitério de bicicletas. Talvez não tenha ideia de que algo assim possa existir, mas para provar que realmente existe, um drone fez destas imagens do alto de um enorme cemitério de bicicletas esquecidos que fica na China. As imagens são realmente impressionantes. À primeira vista, parece se tratar de uma floresta ou algo do tipo, mas se trata de um aglomerado de ferro velho abandonados. Colheita no meio das chamas. Você pode ter visto muitas coisas bizarras e inacreditáveis, mas eu aposto que você nunca viu algo como estas imagens. Alguns agricultores do Colorado estavam tão desesperados com as perdas das suas plantações para o fogo que resolveram arriscar as suas próprias vidas e tentar colher o que restava. As imagens são de arrepiar. As máquinas passam muito perto de onde o fogo está, mas esta era uma das únicas alternativas para os fazendeiros da região, já que o fogo se espalhava em uma velocidade muito alta. Criatório na Índia. As imagens feitas por este drone na Índia são de emocionar qualquer um. O drone passa por um cemitério a céu aberto onde diversos corpos estão sendo queimados. Estas imagens foram feitas durante a pandemia e, por conta disso, os rituais estavam sendo realizados com maior frequência e em maior número, como podemos ver nas imagens que mostram diversos focos em chamas. Trânsito na China. Para aqueles que acham o trânsito das grandes capitais brasileiras muito movimentado, veja agora como é o trânsito chinês visto de cima em datas comemorativas como Natal e Ano Novo. As imagens são muito impressionantes. As estradas ficam extremamente lotadas, como se fosse um rio de carros. Lago dividido. A natureza reserva sempre as suas surpresas e belezas, e vendo as imagens deste enorme lago dividido ao meio por uma ferrovia, podemos perceber que existem muitas belezas ao redor do mundo que ainda não conhecemos.
É como se o lago tivesse dividido ao meio e cada um dos seus lados ganhou uma tonalidade completamente diferente. Parece inacreditável, mas na verdade este fenômeno não é tão incomum assim e dá devido às diferenças de salinidade e profundidade entre os lagos do lago. Obras de arte na plantação. À primeira vista, essas imagens nos lembram filmes alienígenas, mas será que seriam os ETs os responsáveis por esta verdadeira obra-prima no meio de uma plantação? Bom, a resposta para isso ainda é um verdadeiro mistério e várias pessoas estão investigando a aparição de símbolos no meio de campos e plantações. Se esta for uma tentativa de comunicação dos alienígenas, espero que seja apenas uma mensagem amigável. Cuidado com os porcos. Este documentarista resolveu usar um drone para tentar mostrar como os porcos são tratados em fazendas onde eles são criados para abate. E o que ele descobriu com estas imagens pode ser perturbador. Então, se você é sensível a esse assunto, é melhor se preparar. Este lago vermelho que você pode ver nas imagens é onde as fezes e urina dos animais são despejados. E é assim que os animais ficam presos dentro de pequenos espaços. Pneus queimando. Este drone registrou imagens assustadoras de uma fumaça completamente preta saindo de pneus que estavam sendo queimados. Pelas imagens, a gente consegue ter uma noção que a fumaça dos pneus vai parar bem longe do lugar onde o fogo está. E esta fumaça pesada pode ficar por semanas no ar da região, intoxicando tudo ao seu redor. Fuga pega no flagra. As crianças de hoje em dia não contam com tanta privacidade e alguns dos seus planos podem acabar sendo descobertos de forma muito mais fácil. Como estas crianças que acabaram sendo pegas no flagra quando tentaram fugir da escola pelo telhado. Os drones podem nos ajudar muito, mas eles também têm lá os seus contras, né? Iate no canal. Imagine você abrir a janela e se deparar com um iate gigante como este passando pelo canal. Bom, o dono deste não se importou muito e resolveu dar um passeio pelo canal holandês. O mais impressionante é que o iate é gigantesco e temos a impressão que ele ficará preso no canal a qualquer momento. Mas parece que tudo deu certo, afinal o dono desse barco não iria arriscar colocar algo tão valioso em perigo. Palhaço no meio da plantação. Essas imagens podem até ser um pouco engraçadas, mas poderiam facilmente estar em um filme de terror. O drone estava filmando uma plantação de milho em cima quando flagrou um palhaço que estava passeando por ali. Mas parece que ele não estava ali como convidado, já que assim que avistou o drone, saiu correndo e se escondeu. Vulcão. Se tem um fenômeno da natureza que nós não conseguimos filmar com precisão, já que não conseguimos nos aproximar, este fenômeno é a erupção de um vulcão. Mas este drone conseguiu se aproximar da cratera de um vulcão em erupção e fazer estas imagens impressionantes da lava. Mar de tartarugas. Normalmente nós não vemos muitas tartarugas nadando na superfície do mar, mas veja só estas imagens feitas por um drone durante um período de nidificação das tartarugas marinhas. Neste período, elas saem do mar para fazer os seus ninhos e colocar os ovos. E por conta disso, esse verdadeiro espetáculo da natureza pode ser visto. E ver esta cena que aconteceu em uma praia da Austrália de cima é ainda mais impressionante. Podemos ver a quantidade de tartarugas que estão se dirigindo à praia e são milhares delas. Fogos de artifício. Os fogos de artifício garantem um verdadeiro espetáculo e as pessoas se reúnem para assistir esse show em datas comemorativas como o Ano Novo. Mas você provavelmente nunca viu fogos de artifício desta perspectiva. É assim que o show de fogos é visto do céu. Cangurus. E não são apenas tragédias e fenômenos bizarros da natureza que os drones nos permitem assistir de uma vista privilegiada. Este, por exemplo, filmou uma cena fofa de um canguru correndo atrás de um drone. Bom, as imagens são bastante fofas, realmente, mas se o canguru tivesse alcançado o drone, provavelmente não estaremos vendo essas imagens e o drone teria sido completamente destruído. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!